Olá, paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui na presença de Deus para sermos edificados pela sua palavra. Glórias a Jesus. A palavra que o Espírito Santo me deu, tenho certeza absoluta que irá edificar as nossas vidas. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus pela palavra de Deus. Fica no livro de Salmos, número 51. Eu vou ler alguns versículos. Eu vou ler durante a ministração alguns versículos, os que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Glórias a Jesus. E eu tenho certeza absoluta, Ele vai falar profundamente a cada coração. Eu não tenho dúvida disto. Glórias a Jesus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Glórias a Jesus. Glória a Deus. É um tema, né? É um tema forte. É um tema que não é tão comum ser ministrado. Assim, é o tema sobre o pecado, sobre o arrependimento. Glórias a Jesus Cristo. Nós sabemos que o rei Davi, ele pecou, ele transgrediu. E ele está aqui se retratando diante do Senhor. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus para sempre, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da glória de Deus, coloque as suas palavras na minha boca. Em nome de Jesus Cristo. Primeira coisa que eu quero dizer, antes de eu começar propriamente a ministrar esta palavra, é uma coisa, é algo que o Espírito Santo me falou muito para eu falar. O único pecado que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então, todo pecado que o homem comete tem perdão. Primeira coisa, Davi estava aqui pedindo perdão a Deus, pedindo misericórdia a Deus. Entenda algo. Ele estava pedindo a Deus misericórdia segundo a benignidade de Deus, segundo a disposição de Deus de sempre fazer o bem. Segundo lugar, ele diz, apaga as minhas transgressões. Ele não disse, apaga, Senhor, as consequências do pecado, que viriam lá na frente. Glórias a Deus, porque as consequências não são apagadas. Elas vêm, mas eu quero deixar claro aqui, quando as consequências pelo pecado vierem, louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus, ele dá força àquele servo, àquela serva que outrora pecou, mas que se arrependeu genuinamente. Também eu vou falar o que o Espírito Santo um dia disse a mim sobre o arrependimento genuíno. O que é o arrependimento genuíno? Então, Deus, sempre ele vai dar graça para a pessoa suportar passar as consequências. Glórias a Jesus. Então, Davi estava dizendo, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi estava aqui, no coração, com um arrependimento genuíno. E o que é o arrependimento genuíno? É quando a pessoa, ela sofre, não porque virão consequências graves, ou porque já estão até vindo as consequências. Não, ela sofre porque ela machucou Deus, porque ela pecou contra Deus.
porque ela entristeceu o Espírito Santo, porque ela fez o Espírito Santo se afastar dela. Este é o arrependimento genuíno. Um dia me lembro claramente, alguns anos atrás, uma pessoa havia transgredido a lei de Deus gravemente. E antes de vir à tona a transgressão, já começaram a chegar as consequências. E depois o Espírito Santo traz tudo à luz sempre, e ela conversou comigo, foi tudo esclarecido, tal, aquela coisa. Oramos, jejuamos. Quando foi um certo dia, alguns dias depois, ela perguntou a mim assim: pastora, será que Deus já me perdoou? E eu, porque na mesma hora que alguém pergunta isto a nós, o primeiro impulso nosso, como servo de Deus, como alguém que tem misericórdia, é dizer sim, Deus já perdoou. E eu já ia dizendo isso, o Espírito Santo mandou eu parar. E o Espírito da glória de Deus mandou eu perguntar a ela. Pergunte a ela se ela está turbada, sofrendo, nesse desespero todo, se é por causa das consequências, ou porque ela machucou o coração de Deus. Foi imediato. Eu já ia dizendo que, claro que Deus tinha perdoado, mas o Espírito Santo, ele conhece o íntimo de cada um. Ele vai lá dentro, ele sonda dentro de nós. E quando eu perguntei isto a ela, ela me olhou com os olhos arregalados, nunca esqueço, e disse a mim: eu estou assim por causa das consequências. Eu disse: então, você não se arrependeu, porque arrependimento é quando a gente machuca o coração de Deus. É quando a gente sofre por isto. Porque o evangelho foi envergonhado, o nome do Senhor foi escandalizado. Porque houve a transgressão contra alguém que não merece jamais receber isto do ser humano. Glórias a Jesus. Eu quero deixar isso claro logo, porque não adianta eu continuar a ministrar e isso aí ficar pendente. Então, todo mundo que está chorando é porque está arrependido. Nem sempre. Quando a pessoa muitas vezes vê que estão chegando as consequências do pecado, da transgressão, então começa o desespero. Mas ela não está ali pensando em Deus. Como Deus está? Meu Deus, por que eu fiz isso contra o Senhor? Não. Ela está pensando nela, no social, no que ela vai passar. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. O verdadeiro arrependimento é este. Quem me ensinou isso foi o Espírito Santo de Deus. É tão bom quando ele ensina algo a mim, a você. É algo fresco assim, é algo que impregna dentro de nós e nunca mais nos esquecemos. Glórias a Jesus. Então, ele estava aqui, o rei Davi, uma das coisas que eu acho mais lindas no rei Davi, quando Natã o confrontou ali, ele, meu Deus, é lindo demais, quando ele disse: pequei contra o Senhor. Foi a frase que Davi disse. Davi não disse: não, mas ela estava sedutora diante de mim, eu estava sozinho. Não, pequei contra o Senhor. Isso aí mexe muito comigo, porque mostra que ele estava triste pelo que ele tinha feito contra Deus. É como se a confiança de Deus, que Deus depositou, foi traída. Não é que ele traiu Deus, porque quando
alguém trai a Deus, é com demônios, é com os deuses estranhos, como Salomão fez. Mas Davi traiu a confiança que Deus depositou nele. Ele estava arrasado, destruído por isto. E nessa ministração, eu sei de uma coisa, eu não tenho dúvida, que o Espírito Santo vai fazer pessoas assistirem esta mensagem, que precisam ouvir esta palavra, para entenderem o que estão passando verdadeiramente. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Então, tem misericórdia de mim, Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Viria as consequências, mas Davi queria naquele momento tratar com Deus sobre o que ele fez, sobre a transgressão. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome de Jesus. E ele estava ali, glorificado seja Deus. Ele precisava de receber o consolo de Deus. Eu quero lhe dizer também algo aqui muito forte. Quando uma pessoa se arrepende, que é verdade, entenda, porque muita gente se arrepende, é tudo emoção. Ela se arrepende naquele momentinho ali, porque está sofrendo, porque está aquele alvoroço. Mas não houve uma mudança de pensamento. Não houve uma mudança de direção. Quando aquela tempestade passar, ela vai voltar a fazer de novo. Isso aí é emoção. Por isso que a emoção na nossa vida espiritual é destruição. Emoção podemos ter com outras áreas da nossa vida, normalíssimo, ótimo. Mas com a nossa vida espiritual e ministerial, jamais emoção. Agora, quando a pessoa se arrepende mesmo, ela muda de mente. Ela muda de pensamento. Ela abomina o que ela fez. Não porque estão vindo ou virão consequências. Não. Porque ela se acha suja diante de Deus. Porque ela contempla Deus Altíssimo, Santíssimo, Todo-Poderoso. E ela diante dele, naquela realmente sujeira. Quando a pessoa se arrepende, é do profundo. Não é emoção. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus para sempre. Tem a tentação, não é isso? A pessoa cede à tentação e cai, peca. A pessoa pecou, caiu em si, se arrependeu. Genuinamente. Eu quero tratar aqui mais do arrependimento genuíno. Porque o arrependimento falsificado não vale nada para Deus. Só engana os homens durante um tempo. O arrependimento de Davi foi genuíno mesmo. Foi verdadeiro, sincero. E ele diz aqui: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele precisava ali, ele estava reconhecendo que ele estava sujo diante de Deus. Que ele estava imundo ali. É isso que o pecado faz. Mas a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda iniquidade. Nós temos um Deus que é pura misericórdia. E diante de alguém que pecou, que está arrependido, meu Deus, eu quero lhe dizer aqui uma coisa: o perdão de Deus é imediato. Quando Deus se depara com o coração,
compungido, verdadeiramente arrependido pelo seu pecado, é imediato perdão. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Este é o nosso Deus. E purifica-me do meu pecado. É o processo da restauração. Porque, entenda, existe outra coisa também que o Espírito Santo sempre me fala. Existe o arrependimento, o perdão imediato de Deus, mas existe também a restauração na presença de Deus. Porque a aliança foi quebrada. Aquela aliança será restaurada. Não é de um momento para o outro. Não vou lhe dizer que é. É um processo. É uma constância na presença de Deus. É uma permanência com Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele estava ali reconhecendo o que ele fez. O que ele fez estava sempre diante dele. Vinha, porque nós temos algo que chama-se consciência. Uma criança, observe uma criança pequena, de 1 ano ou até menos, quando ela faz uma coisa errada, geralmente ela faz escondido. Quando a mãe diz, meu filho, não pegue nisso aqui. Não, não. Se a criança for pegar, ela pega escondido da mãe, para a mãe não ver. E quando a mãe chega, toma um choque. Porque ali, aquela criança, ela ouviu não, ela sabe que aquilo ali não é para fazer. Isso aí se chama consciência. Então, ele verdadeiramente, a consciência dele mostrava aqui, porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. A própria consciência mostra ao homem o que ele fez de errado. E quando a pessoa é serva de Deus, ainda é mais forte, que tem o Espírito Santo que mostra. Porque entenda uma coisa, é a pessoa não ser cristão, nunca ter sido cristão e ter transgredido muito. Entre aspas, ele tem a favor, essa pessoa tem a favor, ela pode argumentar, mas eu não conhecia a palavra, eu não sabia que estava escrito isso na Bíblia. Diante da lei dos homens, aquela pessoa vai ter a punição, né, conforme o delito que ela fez. Mas, diante dos homens, né, assim, diante das pessoas, essa pessoa tem esse argumento para dizer, não, eu não sabia. Mas quando a pessoa é serva de Deus, quando alguém serve a Deus, conhece a palavra e transgride, é diferente. A dor é maior. A dor do arrependimento é maior. Porque ela machucou alguém que ela conhecia, que ela sabe que não merece, que faz tudo por ela. Glórias a Jesus. Mas o fato é que Deus perdoa um caso e outro, se houver o verdadeiro arrependimento. O melhor é isto aí, é o perdão de Deus. Porque entenda, a pessoa, também outra coisa, virão acusações de Satanás. Mesmo depois que a pessoa se arrependeu genuinamente, eu quero falar aqui, tendo por base o arrependimento genuíno. Mesmo que a pessoa se arrependeu genuinamente, totalmente, Satanás vai acusar ela durante muito tempo ainda. Vai tentar
turbar a mente dela, vai começar a colocar acusações, vai lançar flechas, setas malignas para a pessoa não prosseguir, para a pessoa não ter força para continuar na presença de Deus. E para a própria pessoa dizer, eu realmente não presto, não mereço nada, Deus não me ama. Satanás faz isso nas mentes. Por isso que é perigoso. A pessoa pecou, se arrependeu genuinamente, Deus já perdoou. E o Espírito Santo voltou. O que demora um pouco é a restauração com a intimidade com o Senhor. Não é de uma hora para outra. Eu não vou enganar ninguém aqui. Mas ela vai chegar um momento. Mas a pessoa tem que reconquistar o Senhor. Teve o perdão, teve a reconciliação, mas tem que ter a reconstrução daquele relacionamento. É do relacionamento. Glorificado seja Deus. Olha o que ele diz aqui. Eu quero lhe dizer que Davi aqui estava sem um pingo de emoção. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Ou seja, Davi estava aqui assumindo que ele pecou contra Deus. Ele cometeu um delito grave contra o Senhor. E ele estava aqui dizendo, para que seja justificado quando falares. Quando Deus mostra o pecado, Deus está mostrando porque aconteceu. Porque Deus é justo. Deus não tem o culpado por inocente. Ainda que ele perdoe aquele culpado arrependido genuinamente, mas ele não tem o culpado por inocente. E puro quando julgares. Deus julga retamente. Por isso que a Bíblia diz que ele é reto juiz. Glórias a Jesus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Glórias a Deus. No versículo 7, a Bíblia diz, purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Glória a Deus. Esopo é uma planta com propriedades medicinais. E ele está pedindo aqui, Senhor, me lava que eu ficarei mais alvo do que a neve. As águas purificadoras. Louvado seja Deus. Um dos símbolos do Espírito Santo é a água que limpa, que purifica. Glórias a Jesus. Seja exaltado para sempre o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque temos um Deus que Ele perdoa pecados. Eu louvo a Deus porque Deus conhece o coração de cada um. O Espírito Santo, quando eu estava lendo essa mensagem, o Espírito Santo me mostrava pessoas que estavam passando, sofrendo arrependidas genuinamente. Eu estou repetindo essa palavra genuinamente de propósito, porque não é um arrependimento emocional, nem fugaz, é uma coisa verdadeira. O Senhor me mostrava. Mas o Senhor me falava muito sobre o perdão. Sobre o perdão. Que Ele perdoa um coração arrependido verdadeiramente. Perdoa mesmo. E não lance em rosto. Se alguém te acusar, não vem da parte de Deus. É o Satanás ou os homens também. Que os homens são cruéis. Os homens se esquecem que ele também pode passar por coisas até piores, cometer pecados mais graves ainda. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. A pessoa com os ossos quebrados, ela não tem força para nada, né? Deus permite isto. A pessoa fica sem. O pecado arrasa a pessoa. O pecado deixa a pessoa no chão, mal.
Quando o arrependimento vem, meu Deus, a pessoa sofre muito. E é fácil alguém que tenha, assim, o Espírito Santo de uma maneira real, que tem o discernimento de espírito, é fácil a pessoa perceber quando alguém se arrepende mesmo ou quando é só emoção. Quando a pessoa promete 1000 coisas e tudo ali é mentira. Tudo ali é emocional. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Era o que mais Davi queria naquele momento, porque a tristeza invade o coração. É angústia profunda, né, pelo pecado cometido. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Apaga. Imagine. Saber que Deus, Ele é santíssimo e que está diante ali de um servo dele sujo pelo pecado, pela iniquidade, pelo erro. É muito forte, meu Deus. Ele esconde a tua face dos meus pecados, porque o pecado é uma sujeira, é uma podridão diante de Deus. Cheira mal as narinas de Deus. E apaga todas as minhas iniquidades. Eu quero lhe dizer aqui mais uma vez, ele não pediu para apagar as consequências. Você percebeu isto? As consequências viriam como vieram mesmo. E o fez sofrer muito, mas em nenhum momento ele reclamou contra Deus, porque ele sabia que ali Deus tinha dito que ia ter consequências. Por exemplo, eu vou quando eu estava lendo essa mensagem hoje que o Espírito Santo me deu, fiquei até surpresa dessa mensagem, mas ele sabe todas as coisas. Quando ele quer alcançar alguém, quando ele quer curar a alma de alguém, ele usa quem ele quiser. Ele é fiel, ele é misericordioso. Satanás é perverso. Muitos homens são cruéis. Mas Deus é maravilhoso. É misericordioso, é longânimo, é benigno. É amoroso, é perdoador. E apaga todas as minhas iniquidades. Um exemplo, um jovem, um exemplo, eu estou dando um exemplo que veio quando eu estava lendo essa mensagem, há poucas horas atrás. Um jovem está na igreja, serve a Deus. De repente, ele está sendo tentado. Deus sempre avisa, mas às vezes a fraqueza está tanta ali que a pessoa sucumbe à transgressão. E o jovem vai para a marginalidade. Mas ele conhece a palavra de Deus. Ele conhece. Foi um momento infelizmente, de profunda fraqueza e ele sucumbiu àquilo ali. Eu estou dando um exemplo, viu? Por favor. E ele vai preso. Passa por processos, delegacia, constitui advogado, vai para a penitenciária. Lá na penitenciária. Antes até dele chegar lá, a ficha dele já caiu. O que ele fez contra Deus? Envergonhou o nome do Senhor publicamente. Errou. Fez muitas pessoas sofrerem, principalmente familiares mais íntimos. E as pessoas que o amavam, que o amam. Chegando, e ele se arrepende.
porque ele olha o nome de Deus, porque quando as pessoas noticiam essas coisas, as pessoas noticiam logo dizendo crente. Era da igreja tal, justamente para escandalizar o evangelho mesmo. Mas ele se arrepende genuinamente. Ele sofre no íntimo dele pelo que ele fez contra Deus. Ele não está se importando com as consequências. Ele quer pagar o preço mesmo lá. Ele ainda diz, eu vou ficar na cadeia até o dia que Deus quiser. Mas ele não queria. Ele sofre por ele ter feito isso contra Deus, não porque ele está na cadeia. E ele espera o dia dele sair de lá. E ele sai da cadeia. Glória a Deus, cumpre lá a pena que lhe é devida pela justiça dos homens. E ele se reconcilia, já estava reconciliado com Deus, mas volta, vai para a igreja, fica ali esperando a direção de Deus. Voltou para o Senhor, foi perdoado completamente, começou a restauração na presença de Deus. E devagarzinho ele vai começar a sentir a presença de Deus. O Espírito Santo renova ele. Glórias ao nome santo do Senhor. Ele começa a sentir profundamente a presença de Deus dentro dele. Forte dentro dele. Glorificado seja Deus. Um dia, ele vai para o emprego e o emprego, ainda mais quando é homem, pede tudo, todos os documentos, reservista, essas coisas, e folha corrida. E na folha corrida dele consta lá o delito e o processo, a prisão, a soltura, tudo ali consta. Ali foram as consequências do seu pecado. Ele vai conviver com aquilo ali. Vai conviver. Sempre que tirar uma folha corrida, vai estar lá escrito. Mas o Espírito Santo, quando ele olha para aquilo ali, ele já não vai sentir dor, porque aquilo ali, eis que tudo se fez novo. Ele já está purificado, já está liberto pelo poder de Deus. Mas, está entendendo o que eu quero dizer? Isso são consequências, além da prisão, além de tantas coisas que cada um é que sabe que passou durante todo esse trâmite. Entendeu? Glórias a Jesus. Então, Davi não pediu para Deus apagar as consequências, mas pediu para apagar todas as iniquidades. Vou dar outro exemplo de uma jovem. Um exemplo. Uma jovem ou uma mulher, não precisa ser jovem, qualquer idade. Ela está na igreja, de repente começam as tentações, ela começa a ouvir uma conversa de um, conversa de outro, começa a assistir coisa que não deve, começa a dar brecha ao diabo, começa a negligenciar com a Bíblia, com tudo de Deus. E o diabo ali já preparou um laço. E essa pessoa cai. Um exemplo, conhece um homem? Um exemplo, por favor, viu? Eu estou dando um exemplo que o Espírito Santo falava muito comigo isso. Ela conhece algum homem que nunca viu na vida, de repente tem um relacionamento sexual, nunca mais vê aquele homem, e digamos que ela engravide daquele homem, que ela nem sabe de onde é. Existem duas coisas que podem acontecer. Primeiro, ela pode vir a fazer um aborto, porque vai começar muita coisa na mente dela, até conselho de pessoas para ela tirar aquele filho. Ou então ela pode ter aquele filho que não tem pai. Na terra vai ter no céu, glória a Deus, o Pai do céu.
Então, todas as vezes, se ela fizer o aborto, ela já conhece a palavra, sabe que é algo grave diante de Deus o aborto. A Bíblia diz, não matarás o inocente. E se ela tiver aquela criança, glória a Deus. É por esse lado aí. E a criança, quando a criança vai crescer e vai perguntar, cadê meu pai? Meu pai está onde? Como foi que a senhora me teve? Meu pai morreu, viajou, está trabalhando. Ela vai levar isso aí até... Mas o Espírito Santo vai dar força a ela a suportar tudo. Está entendendo? E nesse movimento todo, ela se arrependeu do que ela fez contra Deus, porque ela já o conhecia, já servia a Deus. Outra coisa que o Espírito Santo falava muito comigo, sobre ministros de Deus que caíram. Porque uma coisa é quando a pessoa está no banco e ela cai. A transgressão é a mesma. O pecado é o mesmo diante de Deus. Mas as consequências são terríveis, porque vai atingir muitas vidas quando é um líder, um ungido de Deus, um pregador. Quando cai, termina matando vidas espiritualmente. Aí é mais difícil, mas tem jeito. Se ele se arrepender verdadeiramente, se não for emoção para conseguir o cargo novamente, o que é que esse ungido de Deus tem que fazer? Se separar do ministério. Se separar, que eu digo, não é ele romper, não é nada disso não. É ele ficar ele e Deus. Ele buscar restauração na presença de Deus. Porque muitos acontecem isto. O que é que eles fazem? Na outra semana estão no púlpito como se nada tivesse acontecido. Ele não está ali restaurado. Todo mundo falando mal dele em todos os lugares. Está uma destruição nas vidas, mentes, todo mundo, as pessoas falando, as pessoas decepcionadas, as pessoas se desviando por causa do pecado dele. Infelizmente, tem gente que vai atrás dos outros. Se a pessoa pecou, mas era meu líder, pecou, eu vou me desviar. Já pensou? Se a nossa ligação com Deus tivesse como base o homem, estaríamos fritos. Então, esse homem aí de Deus tem perdão? Tem. Se ele se arrepender verdadeiramente pelo que ele fez contra Deus. Não se ele sentir sofrimento só porque ele escandalizou ali o nome dele. Né? Se ele sentir só sofrer porque o nome dele está na boca do povo, ele não se arrependeu, ele vai fazer de novo. Só é uma questão de tempo. Por isso que ele tem que se separar. Ele tem que se restaurar com Deus primeiro, para depois ele voltar para o altar. E Deus vai dizer a ele, agora, meu servo, volte agora. Porque ele voltando antes do tempo, ele vai cair novamente. Sem dúvida ele vai cair. Porque ele achou tão fácil, caiu. Depois de uns dias já estava no altar pregando. Pediu perdão à igreja ali, já estava pregando. Qual foi a restauração? E muitos deles ainda usam o nome de Davi. Mas Davi pecou. Cuidado. Eles deviam ter muito cuidado de usar o nome de Davi assim. Porque Davi, aqui na terra, ele tem um defensor que é o Deus Todo-Poderoso. Ele pecou, transgrediu, ele pagou o preço alto e ele está na glória com o Senhor eternamente. Então ninguém pode tocar nele e dizer, ele fez também, eu estou fazendo. Não. A pessoa, cada um fez porque quis fazer,
Porque sentiu prazer em fazer. Não foi porque Davi fez, não. Porque Davi fez, mas se arrependeu amargamente do que ele transgrediu contra Deus. A Bíblia diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração que pense coisas boas. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Despeça tudo que é do mundo de dentro de você. Despeça. Rejeite tudo que seja do mundo, das trevas, de Satanás, da antiga serpente. Que caia por terra todo esse mal de dentro do homem, em nome de Jesus. E renova em mim um espírito reto, um espírito que haja com retidão, com integridade, diante de Deus e diante dos homens. Davi estava aqui profundamente arrependido. Olha o que ele diz aqui: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O homem fora da presença de Deus, ele é um lixo. Sem reciclagem. Não vale nada. Quando alguém já conheceu o Senhor e abandonou o Senhor, está no estado de podridão, ele precisa ser restaurado à presença de Deus. Por isso que Davi diz: não me lances fora da tua presença. Porque Davi sabe que o homem não é nada longe da presença de Deus. E não retires de mim o teu Espírito Santo, que é tudo. O Espírito de Deus é a garantia da nossa salvação eterna. Quando ele sai do homem, já saiu a salvação eterna também. Não há salvação sem o Espírito Santo. Não existe. Não existe qualquer comunhão com Deus sem a presença do Espírito Santo de Deus. É tudo uma ilusão, uma mentira, uma farsa. Salvação é o Espírito Santo dentro de nós, dentro, permanentemente. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quando a pessoa ela está nesse estado de Davi aqui, não há alegria. Porque lá no fundo dela, ela ama a Deus. Ama a Deus eternamente. Mas sabe que por um momento de fraqueza, ela desagradou, ela entristeceu, ela machucou o Senhor muito. Então a pessoa fica no chão, acabada, triste. Não existe alegria para essa pessoa. Não existe até a restauração. E muitas vezes ela é perdoada, mas continua triste. Não é o diabo isso não, sabe o que é isso? É a restauração. Porque a pessoa é perdoada, mas a pessoa ela tem a consciência que fala com ela, que ela está longe de Deus ainda. E ela vai se aproximando dia após dia, até voltar a ser mais ainda do que era antes. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém-me com um espírito voluntário, sabe? Com vontade de servir a Deus, sem ser obrigação. Qualquer pessoa para a qual o evangelho é um fardo, ela não é crente. Não tem salvação eterna. A presença de Deus dentro de nós é o maior presente e o principal, o qual não merecemos. Servir a Deus, se for um fardo, se for um peso, a pessoa não é salva. Ela está enganando a ela própria. Servir a Deus, sabe o que? É gratidão todos os dias a Deus. Dizer a Ele: Senhor, não mereço ter a tua presença dentro de mim. Ele é lindo demais. Quando a pessoa torna a dar-me a alegria da tua salvação,
A pessoa que está em reconstrução assim tem que ter muito cuidado. Mais uma vez eu vou dizer aqui, com as setas de Satanás, com as acusações dele, ele é perverso. Ele quer ver a pessoa destruída. Ele quer ver a pessoa não se perdoar. Ele quer ver a pessoa se achar que é um lixo, que continua, que não adianta nada, que a vida não vai mudar, que pecou contra Deus, que Deus não ama. Ele vai dizer misérias. Esta é a função perversa dele. Agora, a função daquele que foi perdoado por Deus é acreditar e repreender toda a força das trevas em nome de Jesus. E continuar buscando a Deus. Quando vierem as acusações, pegue a Bíblia Sagrada. Pegue a Bíblia. Você vai lutar contra as trevas com a Bíblia Sagrada. Abra um jejum. Um jejum. Você vai ver o fortalecimento espiritual que vai lhe dar. Você usar as armas de Deus contra a antiga serpente. Você vai vencer pelo poder de Jesus Cristo. O último versículo, para encerrar. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Já pensou? Esse exemplo que eu dei desse homem, desse jovem que transgrediu e que foi preso. Já pensou depois que ele for restaurado? Que ele começar a contar o testemunho dele? Quantos homens, quantos jovens serão livres do mal através do testemunho dele? Através de tudo que ele passou. Quantos jovens irão refletir sobre sua própria vida? É uma testemunha viva de Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor para todo sempre. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Glorificado seja para todo sempre o nome do Senhor. Os pecadores a ti se converterão, se voltarão para Deus através do testemunho de alguém que pecou, que errou, que falhou, que teve um acidente de percurso, que caiu, mas que se levantou, está na presença de Deus e continuará eternamente. Em nome de Jesus. Essa é a mensagem que o Espírito Santo me deu. Não é tão assim fácil ministrar sobre pecado. Não é fácil. Mas quando se fala de pecado, se fala de arrependimento genuíno, perdão de Deus, restauração, glória a Deus. Louvado seja Deus. O que se torna mais lindo aí, sabe o que é? É o arrependimento genuíno. O perdão de Deus é imediato, é instantâneo. E a restauração, que dia após dia vai aumentando até se completar. Esta é a mensagem de Deus, que o Espírito da glória de Deus, eu tenho certeza que ele levará pessoas que precisam ouvir esta palavra. Pessoas que Deus vai fortalecer muito com esta mensagem. Deus tem um plano. Deus não mudou o plano. O plano continua o mesmo que Deus tem. O que Deus disse que ia fazer, Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, te fortaleça cada dia na presença dEle. Que você busque a face dEle. Que você se revista de toda a armadura dEle. Que o Espírito Santo te cerque em volta. E que você receba excelentes notícias em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.